Solução da atividade de Biologia do nono ano do Ensino Fundamental 2, do dia 15/5/2020. Colégio Crescer, Educação de Qualidade, começa aqui. Conceitos em genética. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células, suspensa no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias e artérias. As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto as artérias levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Já as células recebem sangue através de vasos sanguíneos, de menor porte denominado arteróilas, venulas e capilares. Em um adulto, circula em média 6 litros de sangue. Questão número 1. O que é genética? É tudo aquilo que herdamos dos nossos pais, nossos antepassados, como, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, formato dos olhos, da boca, nariz, rosto, biotipo, etc. Questão número 2. Quantos cromossomos o ser humano deve apresentar? 46 cromossomos. Quem foi Gregor Mendel? Foi um biólogo, botânico, monge, agostiano e meteorologista austríaco. Durante sua vida pública, 2 grandes trabalhos, agora clássicos, claro, ensaios com plantas híbridas, que não abrangia mais de 30 páginas impressas, e hieracias, obtidas pela fecundação artificial. Questão número 4. Qual é o enunciado da primeira lei de Mendel? Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples, e eles voltam a se encontrar quando ocorre a fecundação. Número 5. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e genótipos desconhecidos, foram cruzados com planta C, que produzem ervilhas verdes. O cruzamento A versus C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Já o cruzamento B e C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Quais são os genótipos das plantas A, B e C, respectivamente? Se a planta C produz ervilhas verdes, seu genótipo é homozigoto, recessivo, ou seja, VV. Resposta: VV maiúsculo, V maiúsculo, V minúsculo e 2 Vs minúsculo. Questão 6. Diferencie genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo que são modificados naturalmente. Já o fenótipo refere-se às características visíveis que podem ser modificados. Questão número 7. Sabendo que o gene que condiciona a característica lobo da orelha preso é recessivo P em relação ao gene P maiúsculo, que condiciona o lobo da orelha solto, quais os fenótipos dos indivíduos que apresentam os seguintes genótipos? P maiúsculo, P minúsculo, P maiúsculo, P minúsculo e 2 P's maiúsculos. Número 8. Suponhamos que uma planta da cor vermelha seja determinada por um gene denominado Bzão e a cor branca pelo alelo recessivo Bzinho. Que tipos de gametas e planta com genótipo Bzão e Bzinho produzirá? Produzirá diferentes como BB, que seria o B e o B maiúsculo, B minúsculo e B minúsculo, e B maiúsculo e B minúsculo. Se cruzarmos a planta B com outra da mesma espécie com o genótipo Bzão, quais os prováveis genótipos de seus descendentes? Azão em azinho versus azão em azinho, que seria igual a azão em azinho, azão em azinho e azinho em azinho, que seria 25% de chances de ser duplo homozigoto, e com Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 com 50% de chances de ser heterozigoto. Quais os prováveis fenótipos das plantas produzidos no cruzamento anterior? Seria 1/4 de plantas com flores vermelhas, 1/3 com plantas com cores cor-de-rosas e 1/4 de plantas com flores brancas. 9. Uma mulher de olhos castanhos com o genótipo azão casou-se com um homem de olhos azuis do genótipo azinho. Desse casamento nasceu uma menina que mais tarde se casou com um homem de olhos castanhos, cujo genótipo era azão e azinho. Que genótipo de fenótipos poderão apresentar os filhos desse casal e quais as proporções? Bom, se azão e azinho, vai ter olhos castanhos homozigoto dominante ou olhos castanhos heterozigoto, olhos castanhos heterozigoto
Olhos azuis homozigotos e recessivo com a proporção de 25, 50 e 25%. De azão em azão com 25%, azão em azinho de 50% e azinho em azão de 25%. Em determinada raça de gatos, o pelo preto é uniforme. É condicionado por um gene dominante B e pelo branco uniforme é condicionado pelo alelo recessivo B. Do cruzamento Bzão versus Bzinho, resultaram os F1, que cruzados entre si deram 12 descendentes. Letra A. Calcule a proporção do genótipo esperado para F2, que seria 25 Bzão e 25 Bzinho, com 50% malhados. Em F2, qual será o número esperado de gatos pretos e de gatos brancos? 3 pretos e 1 gato branco. Os grupos sanguíneos existentes e também quais são os seus genótipos? A, B, AB e O. 3 alelos diferentes em um único gene. E A, e B e I. Questão 12. Qual é o grupo sanguíneo considerado doador universal? Por quê? O O negativo, porque possui antigênio. Questão número 13. Qual é o grupo sanguíneo considerado receptor universal? Por quê? Resposta. AB negativo, por receber qualquer tipo de sangue. Questão número 14. Imagine que um homem de tipo sanguíneo O case-se com uma mulher de sangue tipo AB. Qual é a probabilidade de esse cruzamento gerar descendentes do sangue tipo O? É nula, pois vai gerar somente A ou B. Nosso saber é o nosso instrumento diário nas nossas lutas internas.